Fala pessoal, e aí, tudo bem? A gente vai dar uma olhada agora, dando uma revisada nos principais conteúdos focados primeiramente no conteúdo de Física 1, certo? Vamos fazer aí 4 questões antes para a gente estar começando a aquecer do capítulo 1. Então, capítulo 1 de Física 1. Começando, grandezas derivadas e grandezas fundamentais. O que são as grandezas derivadas? São aquelas que derivam de outras grandezas, ou seja, uma combinação das grandezas fundamentais. Mas, professor, quais seriam essas grandezas fundamentais? Ó, coloquei uma cola aqui, ó, CMTTCQI. O que significa? São as 7 grandezas que nós temos, chamadas de fundamentais. São delas que derivam todas as outras grandezas e, a partir delas, que a gente verifica qual das unidades a gente pode trabalhar no sistema internacional e qual não pode. O que significa cada letra? Comprimento, massa, tempo, temperatura, corrente elétrica, quantidade de calor e intensidade luminosa. Então essas grandezas aqui são as chamadas grandezas fundamentais, certo? Então, o que não for essa grandeza aqui, o que não for uma dessas 7, são chamadas grandezas derivadas, beleza? Então, se a gente conseguir determinar as unidades do sistema internacional dessas 7 grandezas, eu consigo, por consequência, determinar as unidades em relação ao sistema internacional para as grandezas chamadas de grandezas derivadas. Então, ó, primeira questão, ele aplica diretamente uma grandeza derivada. Ele quer saber qual das grandezas, qual a opção que só apresenta grandezas derivadas. Então, o que não for uma grandeza chamada de fundamental, necessariamente vai ter que se chamar uma grandeza derivada. Então, a primeira questão é o seguinte: peso é uma grandeza derivada ou uma grandeza fundamental? Só para lembrar, peso, ele é uma força que sempre aponta para baixo, vertical e para baixo. Então, ó, peso é uma força. Força está presente aqui? Não, se força não está presente, a força não é uma grandeza fundamental, a força vai ser uma grandeza derivada. Então essa aqui de cara, tudo que tiver peso ou força, já posso descartar porque não vai ser uma grandeza fundamental, vai ser uma grandeza derivada. Ele pergunta quais são as derivadas. Peso e força, ok, são grandezas derivadas, não são fundamentais. Aceleração, vamos lembrar aí do conceito de aceleração. A aceleração é o que? A gente pode determinar a aceleração média, né, que é a mais usual, é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, ó, grandeza velocidade, que também já não é uma grandeza fundamental, e eu vou dividir pelo tempo. Então, é uma combinação de uma grandeza derivada com uma grandeza fundamental. Necessariamente, eu tenho também a aceleração, uma grandeza derivada. Beleza. Até aí as 3 primeiras são derivadas. Não estão presentes em nenhuma dessas 7. Distância. Gente, distância. Distância, quando eu falo ali a unidade de distância, estou basicamente trabalhando com unidades de comprimento, certo? Então, essa medida de unidade de comprimento, ela está relacionada dentro das grandezas chamadas de fundamentais. Então, eu tenho, ó, primeira delas aqui, ó, unidade de comprimento. Distância, por exemplo, medida em metro, né? Quando estiver usando aí o meu sistema internacional, meu comprimento também é uma grandeza fundamental. Então, na letra A, ela não pode ser, porque distância não é uma grandeza chamada de derivada. Letra B. Força, já vimos que é uma grandeza derivada. Não está presente em nenhum dos 7. Velocidade também é derivada. Velocidade média, para lembrar, né? Eu tenho variação da distância pelo tempo. Toda vez que eu tenho uma relação entre duas grandezas fundamentais, ou entre uma derivada e uma fundamental, eu terei uma grandeza derivada. Então, velocidade também é uma grandeza derivada. Aceleração centrípeta, como toda aceleração, ela é uma grandeza derivada. Tempo. Gente, tempo está enquadrado como uma das grandezas fundamentais. Tá vendo aqui, ó? Tempo é uma das grandezas fundamentais. Então, essa última opção não é uma grandeza derivada. Dessa forma, a letra B não pode ser a correta. Coeficiente de atrito. Gente, o coeficiente de atrito ele é uma razão, né? Se vocês forem observar ali,
Formulazinha que a gente sabe do coeficiente de atrito, da força de atrito. Força é o μ vezes a normal. Então o coeficiente de atrito, na verdade, é uma grandeza adimensional, né? A gente não aplica aqui como grandezas derivadas. Distância. Distância aqui também já não serve. Distância também é uma grandeza fundamental. Força, sim. Força é uma grandeza derivada, tá valendo. A letra C não pode devido às duas primeiras. Letra D, força, velocidade. Essas duas a gente já falou, elas são derivadas. A aceleração é derivada? Também é. A gente comentou aqui em cima. Razão entre velocidade e tempo. Trabalho. Trabalho é uma grandeza ali, né? Se for olhar ali dentro das grandezas derivadas, ela ali tem como unidade dentro do sistema internacional uma associação com o Joule, certo? É uma associação ali de grandezas fundamentais que eu chamo de Joule. Só lembrando, trabalho não está presente aqui. Esse T é temperatura e esse T é tempo. Então o trabalho não é fundamental. Se não é fundamental, ele é uma grandeza derivada. Então essa seria a resposta correta, letra D. Vamos fazer a letra E rapidinho. Energia, massa, peso e tempo. Energia, Joule, não é uma grandeza fundamental, é uma grandeza derivada. Massa e tempo não poderiam ser, a gente já viu. Tempo é uma grandeza fundamental e massa também, olha o Mzinho aqui da massa. Então massa é uma grandeza fundamental, dessa forma não pode ser uma grandeza derivada. Beleza? Primeira questãozinha só abordando o que é uma grandeza fundamental e o que é uma grandeza derivada. Menos calorias significam. Então ali ele está me dando um problema, me fala de uma relação, mas basicamente o que ele quer saber é menos calorias. O que significa? Qual é a grandeza que ele está adotando ali? Só para lembrar, unidade peso. Peso é força. É medido em quê? Em newtons. Ó, eu tenho que isso aqui é medido em newtons, né? É uma grandeza derivada que eu consigo fazer a associação com massa, comprimento e tempo ao quadrado. A aceleração aqui, ó, é metro por segundo ao quadrado, certo? Aqui eu estou falando de aceleração. Distância em metro. Velocidade em metro por segundo. Aceleração centrípeta, mesma unidade. Tempo, segundo. Coeficiente de atrito é adimensional, não tem dimensão, não tem unidade para ele. Distância, nós já falamos, metro, força, newton, assim como peso. Velocidade, vimos agora. Trabalho. Trabalho aqui, ó, é medido em joule, assim como energia. Então, quando eu relaciono a grandeza dentro do meu sistema internacional, eu posso usar ali quantidade de energia, trabalho, tudo relacionado a esse aspecto como joule. Outra unidade aí seria caloria, né? Caloria também é uma unidade de energia, certo? Que eu posso estar adotando como unidade para essa grandeza. Beleza. Mas dentre as opções, o que nós temos? Primeiro, ele fala da grandeza watt. O que significa essa grandeza? Isso aí é quantidade de energia por tempo, né? É uma grandeza igual às anteriores aqui que nós falamos, derivada, e é uma quantidade de energia por tempo. Potência medida em watt. Então isso aqui, ó, é a unidade de potência. Não é à toa que a gente fala aí de lâmpadas, né? Trabalhar aí a 60 watts, quando eu estou trabalhando ainda as incandescentes, as fluorescentes trabalham a 10 watts, 12 watts. Então isso aqui é a unidade de potência. Newtons nós já vimos, é a unidade de força. Então newton é a unidade de força, beleza? Pascais. Pascal é uma unidade de uma grandeza muito importante, né? Uma grandeza escalar. Pascal aí, eu estou falando de pressão. Beleza? Então é uma unidade de pressão que é uma grandeza escalar. Aí, ó, ele está falando de joules. Quando ele está falando de joules, estou falando que menos calorias significa menos joules. Beleza, né? Já que as duas são unidades de energia, joule poderia ser o que eu estou estudando, que obviamente é a resposta certa, certo? Então, ó, energia. Ampere, isso é corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica.
Beleza? Então, ó, essa questão 2, basicamente, você saber o que significa cada uma dessas grandezas, tá certo? A questão número 3, ele está pedindo para você analisar relacionada a grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que é uma grandeza escalar? São aquelas que só precisam de um módulo. Então, ela basicamente vem apresentando o número e uma unidade em seguida, certo? Grandeza escalar. Exemplos de grandezas escalares aí. Pressão, né? Eu não preciso de uma direção e um sentido para ela. Temperatura, também não preciso de uma direção e um sentido para ela. Exemplos de grandezas vetoriais. Força é a mais importante, eu preciso de uma direção e um sentido. Eu posso fazer a força da direita para a esquerda, né, na horizontal, ou da esquerda para a direita na horizontal, certo? Então, força é um exemplo de uma grandeza vetorial, beleza? Pressão, não. Pressão é o exemplo de uma grandeza escalar. Então, vetor, módulo, direção e sentido. Escalar, apenas módulo, tá certo? Então, eu vou analisar essas proposições baseadas nesses dois conceitos. Ou é vetorial ou é escalar. Grandeza escalar requer somente número e unidade de medida. Beleza, dá até para fazer essa analogia, né? Preciso basicamente do módulo, que é o valor numérico, e a unidade de medida que eu estou estudando. Padrão. Exemplo de grandeza escalar. Massa, correto. Massa é sim uma grandeza escalar, né? Você coloca, eu estou com uma massa de 90 kg. Estou com uma massa de 70 kg. Não preciso dizer direção e sentido. Não tem essa informação. Não preciso dela. Peso. Peso é um exemplo de uma grandeza vetorial. Ela tem uma direção e sentido, né? O peso ele é vertical e apontado para baixo, né? A direção ali é o centro da Terra. Então, o peso não é uma grandeza escalar. É por isso que essa afirmação ela é falsa. Afirmação falsa justamente devido ao exemplo dado. Segunda afirmação. Módulo, direção e sentido caracterizam um vetor. Perfeito. Eu preciso de um valor, de um módulo, preciso de um valor numérico para ele. Preciso de uma direção vertical, horizontal, aqui foi determinado no problema. E preciso de um sentido. Por quê? Pô, tá na vertical. Beleza, mas tá de baixo para cima ou de cima para baixo? Então esse é o meu sentido. Direção, reta. Sentido, qual é o deslocamento que eu estou adotando? Se é da esquerda para a direita, direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. Então eu preciso tanto de um sentido como de uma direção. Então essa aqui é perfeita, ó. Essa aqui é verdadeira. Terceira, grandezas vetoriais. Quais são as grandezas vetoriais? Vamos verificar aí as possibilidades que ele me dá. Força é uma grandeza vetorial? É, porque ela precisa de uma direção, um sentido e um módulo. Então, força, a gente fala de vez em quando, é uma das mais importantes grandezas vetoriais, porque é uma das que mais aparecem, certo? Então, força é vetorial, perfeito. Empuxo, o que é o empuxo? Empuxo é uma força, né? Quando eu estou, por exemplo, com um corpo flutuando, né, no mar, o que significa? O deslocamento, né, o peso, né? Deslocamento de água proposto, essa força é a força que aponta vertical e para cima que sustenta o corpo fazendo flutuar. Então, o que é o empuxo? Força vertical e para cima que os fluidos fazem, né, quando existe um corpo flutuando. Então, isso aqui, se é força, é vetorial. Velocidade. Eu consigo abordar a velocidade como uma grandeza vetorial, sem problema nenhum. Eu posso até estudar a velocidade como uma grandeza escalar, dependendo do meu problema, mas eu consigo, sim, ter uma velocidade como uma grandeza vetorial, já que eu consigo falar, colocar para ela uma direção e o sentido. Então essa aqui é verdadeira. Vou colocar aqui um Vzinho, só para dizer que é verdadeiro. 4. Única grandeza física que é escalar e vetorial ao mesmo tempo é a temperatura. Não, né, gente? Não tem como eu ter esse tipo de afirmação. Isso aqui é falso. Grandeza escalar e vetorial ao mesmo tempo a temperatura é falso. Temperatura é uma grandeza escalar. Beleza? Então, ó, vamos acompanhar e vamos fazer a 4 rapidinho. Vamos lá, pessoal, continuando então, questão de número 4. A questão 4 ela continua relacionando grandezas derivadas fundamentais
grandezas vetoriais e grandezas escalares. Então, letra A, ela fala o seguinte, ó, a grandeza física é todo elemento suscetível à medida, descrevendo qualitativamente e quantitativamente. Ele fala outras coisas e deu uma resumida. Sim, grandeza física, por definição, é algo que seja suscetível a uma quantidade de medida, que é descrito tanto qualitativamente como quantitativamente. Essa aqui está correta. Gabarito letra A, sem dúvida alguma. B. Operação entre duas grandezas fundamentais resulta também fundamental. Não. Como a operação que eu tenho entre duas grandezas fundamentais, ela resulta em uma grandeza chamada de derivada. Derivada é justamente isso. O resultado da operação de duas ou mais grandezas fundamentais. Então essa aqui, ela é falsa. Isso aqui é falsa. Justamente por causa disso, ó. Essa palavrinha aqui. O sistema internacional é composto por grandezas fundamentais e derivadas. Verdade, vimos isso aqui ainda há pouco. Sendo as derivadas surgidas a partir de outras derivadas. Não, a gente consegue encontrar as derivadas a partir de fundamentais. A gente tem lá as 7 fundamentais, que a gente notou aqui embaixo, e essas fundamentais elas acabam sendo utilizadas para gerar as outras grandezas, chamadas de grandezas derivadas. Então, essa aí é a primeira afirmação, essa letra C é falsa justamente por causa disso. Se aqui tivesse a palavra fundamentais, estaria correto. D. É impossível comparar duas grandezas físicas mesma espécie. Porém, é possível comparar duas grandezas de sistemas diferentes. Na verdade, é o contrário. Você consegue comparar grandezas que tenham a mesma espécie e você não consegue quando tem grandezas diferentes. Você não tem como mensurar isso. Então, na verdade, essa afirmação aqui, ela está o inverso do real. Então, ela também é falsa. Certo? Ela está falando exatamente o contrário do que a realidade acontece. Eu só consigo comparar grandezas físicas de mesma espécie, né? Eu não consigo quando tem espécies diferentes, certo? Letra E. A massa de um corpo, o tempo e a força são exemplos de uma grandeza vetorial. Primeiro, força já vimos exaustivamente que é vetorial. Precisa de uma direção e um sentido. Temos aqui também o tempo e a massa de um corpo. Os três são grandezas vetoriais? Não. Esses dois aqui não são, tenho apenas a força como sendo uma grandeza vetorial. Então o gabarito dessa questão só pode ser a letra A, como a gente viu ainda há pouco, tá certo? Então aí fizemos uma revisão relacionada às grandezas vetoriais, escalares e o que são as grandezas que são derivadas e grandezas chamadas fundamentais, tá certo? As primeiras 4 questões aí envolvendo o capítulo 1.